Zé Maria Trindade. Agora falando em sarro, falando em sarrada, a Gleisi já deve estar eufórica de novo, porque o Jair Bolsonaro fez mais uma brincadeira com o Sérgio Moro em vídeo que está circulando nas redes sociais e a gente já pegou para mostrar para vocês. Solta aí, Celso. Bora, vamos embora. Vai chorar, Pabuzinha. Lula livre? Muito bem, para vocês que nos escutam pelo rádio, o Bolsonaro, parece que houve algum fã ali ou alguém que trouxe um documento, eu não sei porque eu não vi o vídeo num contexto maior, mas para o Bolsonaro assinar, depois o Sérgio Moro assinou e aí o Bolsonaro pegou de volta, como quem estava lendo o que o Sérgio Moro assinou e falou assim, Lula livre? Brincou como se o Sérgio Moro tivesse escrito isso, aí todo mundo riu, mais uma piadinha. Será que a Gleisi vai comentar também, que ele tá sarrando claro, a amante, a coxa? Tá sarrando, ela só não é sarrada, só ela. Fala, Zé Maria. O Bolsonaro sendo Bolsonaro, ele é assim o tempo inteiro. Os deputados me disseram lá, foram no almoço com ele ontem, foi ontem, e disseram que durante todo o tempo ele brincou, que ele falou e tal, e aí disseram no final assim, não, mas foi esse o presidente que elegemos, ele é desse jeito mesmo e pronto. O raciocínio que o deputado falou para mim é o seguinte, o que é melhor? Um presidente que rebusca palavras e tal, e que faz tudo o contrário, e que não leva o país a sério, ou um presidente que é transparente, que você sabe que fez uma campanha assim, que ele é assim, você sabe como ele é, né? Então, é bem melhor do que ter um presidente que rebusca nas palavras, nos gestos, não fala e é um bandido por trás, né? Acho que eu não contei aqui, quando eu fui entrevistar o Bolsonaro no hospital, em São Paulo, fiz entrevista para a Jovem Pan, quando eu entrei, por exemplo, no quarto, ele olhou para mim, eu estava com uma roupa preta, parecida com essa aqui, ele falou assim, pô, você está parecendo padre. Eu falei, mas eu não vim da extrema unção, não, tá tudo bem, aí por de vida que segue. Agora, esses caras ficam bravos com qualquer brincadeira, porque eles estão de mal com a vida. Exato. Eles atrapalham a nossa vida e ainda não são felizes. Eles não conseguem, eles não vão tirar o nosso humor de jeito nenhum. Então, eles podem ficar escrevendo essas coisas. Eles é que perdem o humor, aliás, nunca tiveram. Talvez assistindo aos Pingos nos Is falas Pois não? Não, só tô falando que assistir aos Pingos nos Is pode ser um exercício para eles criarem senso de humor, desenvolver isso que não tem, e né? mantendo a seriedade, a gente faz aqui. Fala aí, Zé Maria. Mas eu sei casos assim, que são impublicáveis, né? Do presidente Jair Bolsonaro, do humor dele. Mas uma eu posso contar, o líder do PSD, que chegou no gabinete presidencial e tal, e ele viu assim, algumas cadeiras, e aí perguntou ao presidente onde eu posso me sentar, e Bolsonaro falou assim, olha, no centro do meu colo você pode sentar em qualquer lugar. Isso é grave, é homofóbico. Não sendo no meu colo, você pode sentar em qualquer lugar. Muito bem, vamos a mais um intervalo comercial de Os Pingos nos Is, que todo mundo assiste para saber a verdade, até o pessoal que quer saber a verdade só para construir a mentira em cima. Pode soltar o break, Celso. Muito bem, para vocês que nos acompanham no YouTube, a gente segue aqui falando de Gleisi Hoffmann. É o seguinte, não está na pauta não, Augusto Zé Maria. A deputada federal e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que Lula é o plano A do PT para as eleições presidenciais de 2022. A declaração é engraçado, né? Fazer o quê? Ou a gente chora ou a gente ri, né? A gente prefere rir. A declaração foi dada ao portal UOL. Aspas, não temos nenhuma discussão para 2022. Primeiro porque nós temos a figura do Lula e apostamos muito que o Lula saia da prisão porque é injusto e ilegal. O Lula é uma grande liderança do partido e tendo condições de disputar, não teria dúvidas de que o PT disputaria com ele. Obviamente, se isso não acontecer, tem um nome forte no partido, que é o do Fernando Haddad. Fecha aspas. Então, olha só, parecia que tinha duas alas ali, a ala mais Haddad, a ala mais de Gleisi, mas ela está levando fé no poste de novo, caso o Lula não possa, Augusto. É um negócio muito curioso porque você pega esses malucos do PT no Twitter, por exemplo, para eles é palavrão, né? É insulto grave, eles chamam as pessoas assim de viado, velho, tal. E o Lula, com 95 anos, ele ainda vai ser o candidato porque não tem opção.
Fala, Zé Maria. Não será candidato, não pode, ele está inelegível. Não, candidato na cabeça deles. Condenado em segunda instância, só pode ser candidato 8 anos depois de cumprir a pena, quer dizer, não há... Disputa entre quem o PT indicar, quem o Lula indicar e Bolsonaro. Pois é, vamos aguardar, ainda falta muito tempo. Aliás, o Sérgio Moro respondeu isso também numa entrevista, que falta muito tempo ainda para 2022, quando perguntaram a ele sobre a possibilidade de ser vice-presidente numa chapa liderada pelo Jair Bolsonaro, mas no primeiro ano de governo não cabe ao ministro da Justiça e Segurança Pública ficar falando nas próximas eleições. Temos 4 anos de mandato, há muito o que fazer, o pacote anticrime precisa avançar. Como a gente estava falando no primeiro bloco, o país tem mais de 60 mil homicídios por ano, muitos crimes violentos cometidos, inclusive em estados governados pelo PT, esse partido que fica dizendo que segurança pública é problema do Estado, mas não resolve a segurança pública nos estados que governa. Então, Gleisi Hoffmann simplesmente está mantendo a narrativa de que o Lula é inocente, é uma vítima de um grande conluio, de uma grande conspiração, que a prisão é injusta e ilegal. Tudo isso, todo esse discurso para o qual agora tem muitos parceiros, inclusive no Supremo Tribunal Federal, como a gente viu no caso do Gilmar Mendes, que está dando essas declarações que essas conversas roubadas são suficientes para deslegitimar todas as sentenças. Gleisi Hoffmann continua falando para a própria tribo, né, Augusto Nunes? Esse pessoal ainda não ouviu aquele conselho do MVBio, que é alguém da turma, né? Durante a corrida eleitoral de 2018, falando que os petistas não estavam conseguindo falar para fora da bolha. Eles não conseguem falar, eles não têm planos, eles se repetem de tal forma que agora, quando houve foi votada de novo a reforma da Previdência, eles continuaram repetindo aquela conversa. É cruel com os pobres. Muito bem, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. É a nossa pauta número 8. Agora o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, fez uma série de críticas ao presidente Jair Bolsonaro, a quem se referiu como produto dos nossos erros. O deputado também afirmou em outro discurso que o radicalismo das falas do presidente atrapalha a tramitação de projetos no Congresso. Na manhã de ontem, Bolsonaro havia elogiado Maia e o parlamento pela responsabilidade de votar um tema que, aspas, traz de certa forma um prejuízo político, fecho aspas. Já o presidente da Câmara, em evento em São Paulo, disse que algumas propostas pautadas pelo presidente da República não deverão ser aprovadas no Legislativo. Aspas, tirar exame de droga não dá, isso vai perder. Questão da cadeirinha vai perder. Fecho aspas. Zé Maria Trindade, quando o Rodrigo Maia fala que o Bolsonaro é produto dos nossos erros, a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu li essa declaração ontem ainda, foi o seguinte, que o Bolsonaro, ele é logicamente é produto de muitas coisas, essas análises sintéticas são sempre imprecisas. Mas se fosse pensar nesses termos, eu diria que ele é produto dos crimes cometidos por aqueles que lideravam a classe política. E foi contra isso que boa parte da população se revoltou. Quer dizer, ele é produto do combate que ele fez, pelo menos no discurso, né? Agora no governo vai tentar fazer e a gente vai ver o resultado, aqueles criminosos que estavam comandando o país, como o caso, por exemplo, do Lula, que está preso. Por nós aí, eu entendi como políticos e, evidentemente, as elites brasileiras, né, que sempre têm os controles remotos dos políticos por aqui. São os representantes das elites que estão aqui em Brasília, evidentemente estamos falando de maioria. E sempre foi assim. As elites decidiam quem seria o próximo presidente da República e o povo era chamado para efetivar, para votar, para configurar ali, dar aquele ar legal. Mas sempre foi assim. Desta vez o que aconteceu? Não houve acordo entre as elites, né? Cada um puxando para o seu lado, e o povo então decidiu quando as elites não decidem. Então ainda um sentimento aqui dos deputados e senadores de que
Bolsonaro só foi eleito porque as elites não se uniram, ou seja, porque os deputados não se uniram, e senadores, em nome, evidentemente, dos representados. Isso não é verdade, porque se uniram sim, tentaram de todas as formas e, eu digo até desesperadamente, a união em torno de Geraldo Alckmin e das elites foi evidente, né? Só que não deu certo desta vez. Então, quando ele fala o nós, aí eu entendi o nós, eles, os políticos, né? Os deputados e os senadores que estão enormemente afetados porque o mundo deles ruiu. Olha, Felipe, existem várias avaliações por aqui. A primeira é de que o Centrão, esse Centrão que sustenta o Rodrigo Maia e outros aí, não existe mais, esse já acabou. Esse Centrão é uma ficção científica, porque o povo não votou conscientemente nesses deputados que dominam parte importante do Congresso Nacional, né? E a tendência é desaparecer porque não tem sustentação política. O mundo mudou, o jeito de escolher deputado e senador mudou e eles não acompanharam. Então, é isso. Quando ele diz nós, é exatamente isso. Existem 3 avaliações. É uma de que serão vários candidatos fortes e agora todo mundo vai lançar candidatura, porque não existe mais a coligação partidária para a eleição de deputados estaduais e federais, né? Então, todos os partidos vão lançar candidatos. Vai ser uma bagunça. Então, existe um raciocínio de que o candidato vai andar pelo centro, nem direita, nem esquerda, pelo centro. E é aí que se movimenta e que tenta se habilitar o presidente da Câmara dos Deputados, apoiado por vários líderes, e esse é o discurso. Olha, houve divergência na eleição passada e deu Bolsonaro. O Bolsonaro acabou com as boquinhas. O Bolsonaro rompeu o cordão umbilical de Palácio e Congresso Nacional. Ainda tem muito deputado aí com síndrome de abstinência política, que é esse chororô sentado na Praça dos Três Poderes, olhando para o Palácio do Planalto com muita saudade. Então, assim, ele está alertando as elites, os deputados e senadores. Se vocês não se unirem, e aí ele espera essa união, vai dar de novo Bolsonaro. Mas uma avaliação importante é esta, de que 2022 já está escrito. Será Bolsonaro e quem o Lula indicar. Esta é a configuração política. O resto é ficção. Muito bem, vamos para a nossa pauta número 9. A quem nos estava assistindo pelo YouTube, houve um problema na nossa transmissão. É claro que a nossa equipe técnica já está tentando resolver, mas seguimos aqui na nossa transmissão ao vivo para todos que nos escutam pelo rádio. É o seguinte, ao deixar o Palácio da Alvorada na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a intenção de transferir o COAF para o Banco Central. Atualmente, o órgão está com o Ministério da Economia. A ideia de transferir o COAF para o Banco Central já havia sido sinalizada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Ainda na saída do Alvorada, Bolsonaro também negou a intenção de criar uma nova CPMF. Para o presidente, a ideia é simplificar as coisas. Aspas. Nós queremos facilitar o imposto de renda, aumentar a base, acabar com algumas deduções, diminuir o imposto máximo de 27,5%, diminuir um pouco. Essa que é a ideia, facilitar. Ainda na esteira econômica, o governo quer apresentar um texto próprio de reforma tributária para tramitação no Congresso Nacional ainda na semana que vem. A proposta do ministro da Economia, Paulo Guedes, vai ser uma mescla entre os projetos que já tramitam no Congresso. Então, essa questão do COAF, Augusto Nunes, está dando o que falar. Ela não está resolvida ainda. A gente lê na imprensa uma série de informações de bastidor, muitas vezes sem a declaração ser posta na boca das pessoas que falaram. Fica sempre uma impressão, por um lado, de que há uma tentativa de tirar o COAF das mãos das pessoas que realmente querem combater a corrupção. Aí hoje saiu também que o Paulo Guedes está querendo essa transferência para blindar o COAF contra qualquer exploração política. Aí as pessoas não confiam nisso, acham que é justamente o contrário, que ele vai ser transferido para ter uma atuação política, uma blindagem dos políticos. Então tá tudo nebuloso nessa história. Eu acho que o COAF pode ficar até com o Ministério da Pesca, desde que ele continue exercendo as funções que sempre exerceu com muita competência. Não pode tirar do COAF o poder de investigar e denunciar, sim, as autoridades competentes, o que tem que ser denunciado. Isso é básico.
Quanto ao CPMF, não adianta tentar ressuscitar o que não será ressuscitado. Pelo menos com esse nome. Pode tentar um truque qualquer, mas eu acho que não funciona. Olha, o ministro Paulo Guedes, ele está mesmo determinado a dar prioridade à reforma tributária, prioridade pelo governo, mas no Congresso também já existe essa prioridade. Só acho o seguinte, que eu acho temeroso, e não é pedindo para não falar, eu adoro o presidente que fala, quem fala, tem que falar, eu vivo disso. Se todo mundo fizer greve aqui de silêncio, eu perco o emprego, né? Ninguém faz nada aqui no trabalho. Tem que falar mesmo, tem que comunicar. Mas acho o seguinte, que discutir um assunto como esse, como o COAF, que acaba levando a comentários de um lado e de outro sem uma decisão, é temerário. E vou te dizer uma coisa, isso não vai acontecer. O presidente Bolsonaro não vai transferir o COAF de lugar nenhum. Vai ficar no Ministério da Economia. Sabe por quê? A lei exige, a legislação exige uma coerência e uma hierarquia das leis. O que significa? É que uma legislação não pode ser modificada através de um decreto. E esta reforma administrativa que está aí, esta configuração que levou o COAF para o Ministério da Economia, isso aí foi aprovado no Congresso Nacional. Medida provisória num projeto de conversão, ou seja, uma lei aprovada por deputados e senadores, sancionada pelo presidente. Então, para tirar o COAF do Ministério da Economia, o presidente Jair Bolsonaro tem que mandar uma lei para o Congresso Nacional, ou no mínimo uma medida provisória que será votada. Se não for votada, perde a validade. Eu acho muito difícil que o presidente Jair Bolsonaro consiga tirar o COAF do Ministério da Economia, a não ser que junte lá várias pessoas que não querem investigação e diga, olha, na verdade nós estamos querendo acabar com o COAF. Aí consegue. Lembrando que o Banco Central já detém mecanismos para saber a movimentação de todo mundo. É no Banco Central que estão todos os segredos e todas as transações econômicas do país. O que o COAF faz é pinçar os suspeitos, pinçar as movimentações duvidosas. É isso que o COAF faz e é isso que precisa. E a partir dessas movimentações atípicas, e aí aparece um palheiro e se achar essa agulha no palheiro, que são as irregularidades. Isso com relação ao COAF. Então, assim, resumindo, acho difícil que o presidente possa executar isso aí, porque tem que aprovar no Congresso. E na porta do Palácio dá uma declaração dessa que é séria, uma mudança considerada séria, né? É muito difícil. Por outro lado, a reforma tributária, o governo não vai conseguir aprovar esse imposto. O Marcos Cintra, ele tradicionalmente, eu conheci o Marcos Cintra aqui, deputado, que foi eleito em nome do imposto único, escreveu livro sobre isso, é a defesa dele. Ele fala com muito pesar da dificuldade de não colocar uma legislação assim. O imposto único era cobrar sei lá quanto por cento, né, da movimentação financeira e pronto, ninguém pagava imposto. Só que é um imposto regressivo, inflacionário, porque ele se soma em várias cadeias e ele atinge de uma forma muito grave. Existe uma chamada curva de Laffer, que é uma parabólica onde os impostos vão sendo cobrados e aumentando a arrecadação até chega um ponto de exaustão quando se aumenta imposto e a arrecadação cai porque a sonegação aumenta, porque aí já se justifica a sonegação. É o caso desse tipo de imposto. Dizem que é 1% o limite e o governo quer lá, sei lá, segundo as frases que eu escuto, 2,5%, né? Não é possível. As pessoas vão fazer escambo, trocar, andar com dinheiro vivo, voltar o cheque, sei lá, mas não deposita, porque 2,5% em cima de uma quantia muito grande é dinheiro, por exemplo, venda de um apartamento, né? Então, isso aí é impossível colocar. E isso se transformou em palavrão no Congresso Nacional. Falar em imposto de cheques, CPMF, isso é palavrão, não aprova. Resumindo a reforma tributária, o texto já está definido para aprovar, é o texto do Bernardo Api, na relatoria do deputado Baleia Rossi, que é o líder do MDB. Esse é o texto que o presidente da Câmara vai colocar em votação e pronto. Se o governo quiser, vai emendar esse texto em uma coisinha ou outra, principalmente, eu acho, na simplificação das tabelas de contribuição do imposto de renda à pessoa física. Ok, Zé Maria Trindade, a gente vai então para o intervalo comercial, é isso, Celso? Está na hora de ir para o intervalo comercial ou não? Fazemos aqui a nota
É o seguinte, então vamos com uma decisão que acabou de sair, que não vai surpreender ninguém que assiste a esse programa. É o seguinte, o ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal rejeitou hoje uma ação da Rede Sustentabilidade, o partido aquele pelo qual a Marina Silva era candidata, que pedia a suspensão de uma decisão do ministro Dias Toffoli sobre o compartilhamento de dados do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Então, Lewandowski, amigão do Dias Toffoli, ambos indicados pelo Lula para o STF, rejeitou o pedido que pedia a suspensão da decisão do Toffoli, ou seja, ficou do lado do Toffoli, manteve a decisão dele. Em 16 de julho, Toffoli suspendeu todas as investigações em curso no país que tivessem como base dados sigilosos compartilhados pelo COAF sem autorização judicial. A decisão de Toffoli foi liminar e o julgamento do tema em plenário está marcado para 21 de novembro, mas a data pode ser antecipada. A Rede Sustentabilidade argumentava que o debate sobre o tema deve levar em consideração o contexto em que estamos. O partido usou como exemplo uma decisão do próprio STF que autorizou a quebra de sigilo de correspondência de presos. Segundo a rede, o COAF é obrigado a comunicar às autoridades competentes a existência de indícios de crimes. Neste caso, afirma o partido, não há quebra de sigilo, mas transferência de informações, devendo-se manter o sigilo das comunicações. Eu falei desse tema um monte de vezes aqui nesse programa, desde o dia daquela decisão absurda do Dias Toffoli. É bom lembrar, tomada durante o recesso do Poder Judiciário, enquanto ele era plantonista, uma decisão que podia ter sido tomada antes e poderia ter sido tomada depois. Então ele aproveitou o recesso de propósito, de um modo oportunista, para dar uma canetada monocrática, quer dizer, sozinho, decidir sozinho, suspendendo todas essas milhares de investigações e deixar para o plenário decidir a respeito da sua própria decisão só meses depois, quer dizer, ganhando tempo aí para todo mundo que é investigado, dando uma pressão no COAF. E é bom deixar claro, como eu fiz desde o começo e a rede fez nesse pedido, quebra de sigilo bancário já necessitava de autorização judicial, porque o próprio Dias Toffoli, a gente mostrou aqui o vídeo dele tentando explicar a decisão dele, e ele falou que a quebra de sigilo bancário precisa de autorização judicial. Ora, já precisava. O que o COAF faz é compartilhar simplesmente informações genéricas sobre a detecção de movimentações bancárias atípicas. Não entra em detalhes sobre o que contém sobre os extratos bancários das pessoas. É simplesmente aquela detecção de que houve movimentações suspeitas. Então, se confunde muita coisa no debate público para justificar uma medida absolutamente autoritária. Zé Maria, mas não tem nenhuma surpresa o Ricardo Lewandowski ficar do lado do Dias Toffoli. Surpresa seria se ficasse do outro lado. E ele até admite o uso do COAF, ele admite que é importante, mas afirma que mesmo diante desse reconhecimento, ele acha que não se pode quebrar uma legislação com relação a sigilo. E indica que já existe uma tendência do plenário discutir esse assunto e quer esperar. Só que não há ainda uma data determinada pelo presidente Dias Toffoli de discutir essa situação. Enquanto isso, inquéritos, veja bem, inquéritos, processos, investigações estão suspensos. Qualquer ação com o uso de informações do COAF, muita gente se prende ao COAF, mas não é só COAF não, Receita Federal também. Investigações serão consideradas nulas. Por isso mesmo, a Polícia Federal já emitiu um documento interno, assinado pelo diretor-geral, para suspender todas as investigações e processos que tenham como base informações do COAF. É muito importante isso que você falou. Não se trata de uma abertura de sigilo, é apenas uma informação que o COAF é obrigado a fazer, né? O ministro Ricardo Lewandowski fala em transferência, não aceita o termo que é usado pelo Rede ao pedir a volta à normalidade, né? Sobre a transferência de sigilo. Não é a abertura. Essas pessoas que lidam com essas informações são agentes públicos, que são pessoas habilitadas a lidarem com assuntos de Estado, assuntos sigilosos. Então ele não sai abrindo, não é abrir o sigilo, é transferência de sigilo, que são órgãos diferentes e que saberão guardar o sigilo. Então todo o debate lógico está desse lado, né?
E quando o ministro Ricardo Lewandowski disse que não anteciparia juízo e esperar a decisão do plenário do Supremo, é tentar enrolar mesmo. Enquanto isso, vários processos, inquéritos, investigações estão suspensos. Uso, repito, do COAF e Receita Federal. Muito bem, a gente teve de subir uma nova transmissão ao vivo no YouTube, porque caiu a nossa transmissão no canal de Os Pingos nos Is, então a gente subiu uma outra transmissão ao vivo que já está acontecendo no canal Jovem Pan News. Para acessar diretamente, o link é jp.com.br/ao vivo. Então, em vez do /pingos, é /ao vivo. Já tem a nossa transmissão lá. Foi só a gente falar que o pessoal da Gleice, o Draco, estavam assistindo, né, Augusto Nunes? Foi. E parece que não deu sorte. Não deu sorte. Para o nosso programa. Estávamos lá com as nossas dezenas de milhares de espectadores ao vivo ao mesmo tempo, como acontece todo dia nos Pingos nos Is. Derrubaram a transmissão com todos eles, agora está surgindo aí do zero, já tá subindo aqui, que o pessoal agora está sabendo, passando aí dos 6 mil em outro canal. A gente lamenta aquelas pessoas que estavam assistindo, mas quem nos ouve pelo rádio continua normalmente. Então, jp.com.br/ao vivo. Agora a gente vai para o break no rádio, não é isso, Celso? Então, pode soltar o break. Muito bem, para vocês que estão nos assistindo, excepcionalmente em jp.com.br/ao vivo, a gente segue com a nossa pauta 13. O presidente Jair Bolsonaro disse hoje que vai indicar o nome para o comando da Procuradoria-Geral da República até a próxima sexta-feira, dia 16. Segundo ele, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, tem apresentado sugestões, mas ainda não há uma definição sobre o sucessor de Raquel Dodge. Anteriormente, Jair Bolsonaro tinha dito que a decisão sairia na segunda-feira. Aspas, é uma escolha muito importante. É o mesmo que casamento. Tem de se escolher bastante para se casar. Todo mundo está no páreo. Tem uns 80 no páreo. Fecho aspas. Bolsonaro deixou a residência oficial em Brasília acompanhado por Sérgio Moro. Segundo ele, o ministro foi encontrá-lo para que pudessem participar juntos da cerimônia de entrega de espadas dos novos oficiais generais do Clube Militar. O que aconteceu, Augusto, a impressão que se tem, porque não havia nenhuma decisão tomada, é que o Augusto Aras estava com a mão na taça, acho que foi uma expressão atribuída pela imprensa ao Rodrigo Maia, mas começaram a levantar a capivara do cara. E nessa capivara encontraram entrevistas dele com declarações mais à esquerda, inclusive uma citação daquela frase atribuída ao Che Guevara de "hay que endurecer-se, pero sem perder la ternura jamás", né? É preciso endurecer, há que se endurecer sem perder a ternura jamais. Aquilo que o pessoal sempre posta aí para criticar ou para exaltar os fãs do porco assassino Che Guevara. Ele que não gostava muito de tomar banho não, mas assinava lista para autorizar as pessoas a serem fuziladas no pelotão, no paredão, perdão. Então, o que acontece é que repercutiu muito mal, muito negativamente para o Augusto Aras essas declarações. A própria Carla Zambelli apresentou uma espécie de dossiê das declarações do Augusto Aras aí para esse pessoal, me parece, do governo. Vários procuradores da República, da ala mais conservadora, estão mostrando isso também. E o Augusto Aras parece que subiu no telhado, né? O nome dele parece que subiu no telhado, e o Bolsonaro começou, inclusive, a cogitar a hipótese de nomear outros que não estavam na lista tríplice, como o Paulo Gonet e o Lauro, eu esqueci o sobrenome agora, daqui a pouco eu confiro aí, que tem um perfil, de acordo com o pessoal que conhece, mais conservador. Então, Bolsonaro segue analisando os nomes para ter alguém mais ligado àquilo que ele pensa. Eu repito o que disse no programa de ontem, acho que o novo procurador, ele precisa estar claro que ele é favorável à continuação da Lava Jato, né, contrário ao seu enfraquecimento, e ele quer quer continuar o combate à corrupção e está disposto a enfrentar o Supremo para tanto. Preenchendo essas duas pré-condições, qualquer um pode ser para mim. O Lauro é o Lauro Cardoso, tá? E o Paulo Gonet, eu acho que se fala assim porque é G-O-N-E-T. São esses nomes aí que parecem que têm um perfil mais conservador, não os conheço em detalhes, vou procurar conhecer maiores detalhes, mas é o que dizem as pessoas que têm esse perfil. Diga aí, Zé Maria Trindade.
A impressão que eu tenho, o cenário é de que a procuradora-geral Raquel Dodge está fora do páreo, né? Em nenhum momento senti qualquer possibilidade, e as escorregadas que eu escuto e tal aqui são no sentido de que nem se lembra dela, ou seja, ela sabia que não tinha grandes chances de continuar na Procuradoria-Geral da República. E o presidente está certo, mudou o governo, não só o nome do presidente, mudou o conceito, é uma mudança muito conceitual, muito mais profunda, e é preciso mudar tudo, né? E o Augusto Aras, ele estava cotado, né? Estava realmente muito forte. Hoje a gente não sabe. Se o presidente já tivesse a certeza, ele não continuaria a receber outros candidatos, enfim, parece que zerou a lista e ele tem que definir. Ele tem que definir porque esse candidato, ele tem que passar por uma sabatina no Senado. Ele tem que visitar, tem que receber um tempo para visitar os senadores, preparar a sabatina, visitar os senadores, e depois da votação é que ele pode tomar posse. Em setembro acaba o mandato da Raquel Dodge, e aí a procuradora PGR fica sem procurador-geral por um tempo. A importância é muito grande do procurador. Cabe a ele ações no Supremo Tribunal Federal, contra ministros do Supremo, contra os que têm foro privilegiado no Supremo e contra o próprio presidente da República, né? Então, daí a seriedade dessa escolha. Está certo. É mais que um casamento, porque casamento ainda tem separação. Nesse caso, não, é mandato fixo mesmo. Muito bem, já estamos de volta. Para quem nos escuta pelo rádio, com os pingos nos is, aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. A gente estava aqui no esforço para tentar restabelecer a transmissão ao vivo no YouTube. Ela está sendo feita em jp.com.br/ao vivo. Acabamos estourando aqui, não anunciando a nossa volta do break para quem estava no rádio. Então estávamos comentando sobre a escolha do próximo Procurador-Geral da República, aquele que vai suceder a Raquel Dodge. O Augusto Aras estava muito cotado, mas foram descobertas declarações dele mais à esquerda e o nome dele parece que subiu no telhado por algum tempo. Estão sendo avaliados outros nomes que não estavam na lista tríplice, como Paulo Gonet e Lauro, já esqueci de novo sobrenome dele, Lauro Cardoso, isso mesmo. Muito bem. Nossa pauta número 10, Augusto. Dias Toffoli posa de salvador da pátria e da democracia em entrevista à Veja. O presidente do Supremo Tribunal Federal afirmou que o Brasil esteve à beira de uma crise institucional de abril a maio deste ano. O ministro afirma à revista que teve de atuar para controlar a situação. Segundo Toffoli, participaram do movimento autoridades do setor político, do empresariado e até militares contra Bolsonaro. Ainda de acordo com o presidente do STF, congressistas chegaram a resgatar um projeto sobre a implementação do parlamentarismo no país, enquanto empresários discutiram a possibilidade de um impeachment. O ministro relatou também que um general próximo ao presidente consultou o ministro do Supremo para saber se é correta a interpretação de que o Exército poderia lançar tropas para garantir a lei e a ordem perante a Constituição. A consulta visava saber se há autonomia de uso do Exército sem a autorização presidencial. Com as intenções dos setores, Toffoli, Bolsonaro e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, fizeram reuniões em separado mais de 30 vezes para conter o problema. Só o presidente do Supremo teve mais de 120 encontros com representantes dos setores insatisfeitos com o governo. Então tá aí o Toffoli posando de gerente de uma grave crise sigilosa, Augusto Nunes. Ou ele teve um surto grave de mitomania, tá? Ou ele está mentindo mais que a Dilma Rousseff. Quem salvou o que salvou a democracia brasileira de mais uma tentativa de assassiná-la feita pelo PT foi o general Eduardo Vilas Boas, com aquele tweet que impediu que o Supremo, que teve também um ataque de juízo, acabasse com a possibilidade com o começo do cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. Isso foi pouco antes de o Lula ir para a cadeia. Agora, o Toffoli salvando o governo e a democracia, mas o que é isso? Prove o que ele fez, não há um documento que prove isso. Ele, o Davi Alcolumbre e o Rodrigo Maia,
Essa trinca salvou a democracia, que isso aí tá mais para realismo fantástico, né? É o Gabriel Garcia Marques em péssima forma, escrevendo alguma coisa dessas aí, do além. Não existe isso é uma bobagem. Zé Maria Trindade. Eu acho muito difícil. O presidente Dias Toffoli foi algumas vezes ao Palácio do Planalto e ele ia também, no caso ali do presidente Michel Temer e tal. É o pacto. Exatamente. E o debate era sobre questão salarial, sobre teto salarial dos ministros do Supremo, que foi para R$39 mil, e também debates sobre aqueles penduricalhos que existem, né, para os juízes, de auxílio moradia, inclusive para os dois, quando são juiz casado com juíza e tal. Esse foi o grande debate. E acho muito difícil que ele consiga galvanizar, que ele consiga essa liderança. Para tomar uma decisão de reunir poderosos aqui em Brasília, precisa ter uma certa liderança. E não me parece que isso possa ser uma das funções do presidente do Supremo, Dias Toffoli. Eu não considero que havia possibilidade de crise institucional, não. É debate institucional mesmo. Crise institucional é quando um poder domina o outro, que caracteriza uma ditadura ou possibilidade de domínio. Não acredito, não. Já esse negócio de você também fazer consultas para saber se o exército pode ser mobilizado, bota aí na cabeça que o exército brasileiro hoje é um exército profissional. É um exército que zela pela Constituição, cumpre suas atribuições constitucionais. Aliás, as Forças Armadas, não só o Exército, então vem com essa conversa de 1968 ou da primeira metade do século passado, isso é tudo maluquice. É o seguinte, o Zé Maria, que é um repórter de alto nível, saberia de algum desses 120 encontros. Ele mantém essa clandestinidade, que ele voltou com a vida clandestina que ele gostaria de ter levado se ele vivesse na época aí da luta armada. Está sonhando, Toffoli. Augusto, uma situação assim não fica escondida, não. Claro que não. Reuniões aqui com mais de um, a gente fica sabendo, porque multidão. Um secretário, um motorista fala, acaba vazando. O que houve mesmo, uma grande movimentação, houve uma divergência, uma ruptura política, isso é normal, isso propiciou até o empoderamento do Congresso. Esse termo está muito usado, então vamos usá-lo. O Congresso ficou mais independente e tal, e havia mesmo a possibilidade de aprovação de uma emenda para estabelecer um novo sistema de governo, mas assim, tudo dentro da legalidade. Aprovaram a emenda com tipo presidencialismo diferente, ou um presidencialismo parlamentarista. Houve mesmo esse debate, mas nada fora dos ditames legais, até porque o presidente da República tem a força, né? Tem o Congresso Nacional, tem o Exército, ninguém vai tentar ganhar o Exército longe do presidente da República. Eu posso me reunir com a minha família também e discutir a minha candidatura a Papa, né? Se minhas tias me apoiam. A conversa é livre. Agora, isso aqui não faz o menor sentido. O Brasil vive numa democracia normal, né? O problema é que quem comanda as instituições não é necessariamente normal. Caso do presidente do Supremo Tribunal Federal. Então aparecem essas histórias aqui sempre em abril, né? Foi em abril, já aconteceu. Ninguém descobre quando está acontecendo. Vamos soltar a fumacinha. Abemos Papa Augusto Nunes, hein? Por exemplo, acho uma boa. Pauta número 11. O Ministério das Relações Exteriores informou hoje que os Estados Unidos concederam o agrément. É isso, né, Augusto? É muito francês aqui. Tem que ser assim. Ao deputado federal Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador do Brasil em Washington. Agrément é o nome dado ao consentimento de um Estado para que determinado diplomata estrangeiro seja nomeado para função em seu território. O presidente Jair Bolsonaro deve fazer a indicação formal do filho 03 para a próxima semana. A indicação tem de ser publicada no Diário Oficial da União.
O nome de Eduardo deve ser apresentado à Comissão de Relações Exteriores do Senado. Depois será submetido a uma sabatina na comissão. Em votação secreta, os senadores decidirão se o deputado é ou não apto ao cargo. Em caso de maioria favorável, o nome segue para o plenário da Casa. Não sei se vai ter alguma pressão parlamentar para a aprovação do Eduardo Bolsonaro em determinadas condições, se eles vão querer alguma coisa em troca de aprovar o Eduardo Bolsonaro, mas a gente já opinou muitas vezes aqui sobre esse caso, sem qualquer prejuízo da eventualidade de ser uma boa gestão, porque ele poderá ter excelentes assessores, vários diplomatas de carreira, como por exemplo Nestor Foster, que eu citei aqui no programa. Eu considero que essa escolha não deveria ser feita, porque é o filho do presidente, a despeito de sua legalidade, porque na questão jurídica parece que já passou aí pela aprovação de todo mundo, vai ser oficializada, e a gente sabe que tem o consentimento dos Estados Unidos. O governo Trump se tornou próximo do governo Bolsonaro, ambos criticam a esquerda nos seus respectivos países, isso gerou uma aproximação entre eles. Então, apesar disso tudo, Augusto, não é aquilo que se deve fazer. Eu ressalvo aqui, né? Se indicado, tomara que tenha um bom desempenho, ninguém torce contra, mas já me manifestei aqui, nem preciso repetir, eu acho que não deveria ser assim. Agora eu só confesso que eu não conheço. Ninguém torce contra não, tem muita gente que torce contra, torce para dar tudo errado. Tomara que dê certo. Que o Brasil dê certo. Né, já que se ele for indicado, boa sorte, tomara que dê certo. Eu acho que não devia, repito. Agora, o que eu estranho, talvez o Zé conheça algum precedente, eu confesso que eu não me lembro de nenhum consentimento, né? Traduzindo esse palavrão aí, que o Felipe leu pra gente, esse consentimento é dado sempre depois da indicação, né? Não antes, porque ainda não foi indicado, nem passou pelo Senado. Mas talvez o governo Trump veja nisso um empurrão a ser dado, que eu não conheço precedentes. Zé Maria Trindade. É praxe lá, faz parte dos salamaleques lá do Itamaraty, essa história, mas... Não foi indicado ainda, né, Zé? Não foi indicado ainda, oficialmente. Não, mas é uma consulta que se faz para evitar que o governo não aceite as credenciais, né? Que ele vai ter que entregar as credenciais à Casa Branca e tal, porque o diplomata ele tem uma série de imunidades, inclusive imunidades legais, ele entra sem ser revistado. Mas é sempre depois que isso ocorre, né, Zé? Depois de indicado, né? Não, essa autorização ela já foi usada e é usada. Já? Para indicados em alguns países, alguns não exigem. O que torna irreversível, né? Agora vai mesmo a coisa. Eu te juro que eu não acreditava que chegaríamos a esse ponto. O que é inédito é um pai indicar um filho para embaixador do Brasil nos Estados Unidos e de uma maneira tão insistente, quando até aliados dizem, olha, é problemático e tal. A aprovação dele não está garantida. O senador Flávio Bolsonaro disse que foi um gol de placa. Há uma ideia de que o Brasil vai ganhar muito com a presença de um filho de um presidente como embaixador em Washington, mas a situação política ainda não está resolvida. Uma derrota seria altamente danoso para a imagem do governo Jair Bolsonaro. E não há uma definição. Eu conversei o líder do governo, Fernando Bezerra, está otimista, diz que será aprovado e tal. Não será, o governo vai ter que jogar o peso, ou seja, vai ter um custo político e até econômico, porque os senadores vão pedir. Ninguém faz nada de graça naquela casa ali não, gente. Todo mundo olha para o seu próprio quadrado. Tá aí a dificuldade, né? É isso aí, Zé Maria. A gente vai para o intervalo comercial ou não? Vamos para o intervalo comercial, então. Pode soltar o break, Celso. Muito bem, para quem nos acompanha aqui pelo YouTube, excepcionalmente em jp.com.br/ao vivo, é o seguinte, vamos para uma nota que não está na pauta, Augusto Nunes Zé Maria. Cuba, sim, estabeleceu novos e mais rígidos controles de preços sobre todos os negócios estatais e privados diante de uma crise econômica agravada nos últimos meses.
2 resoluções publicadas na Gazeta Oficial proíbem o aumento dos preços no varejo e no atacado, exceto para os produtos importados e distribuídos pelo Estado, nos quais as margens de lucro não poderão ser aumentadas, comentou um economista cubano. Aspas, na prática, suspenderam o processo de oferta e procura no mercado. Fecho aspas. Embora as empresas estatais dominem a economia local, as reformas dos últimos anos impulsionaram um crescente setor privado de agricultores, pequenas empresas e trabalhadores autônomos que desempenham ofícios especializados ou conduzem táxis. Mas o fato é que não dá certo a economia socialista cubana, e quando tem uma brechinha para dar certo, na primeira crise já vem o Estado de novo e dá aquela tutelada. Então todo esse pessoal que se deslumbrou com a possível reforma do governo socialista cubano, da ditadura comunista, a aproximação com o governo Obama, que parecia o Salvador e tal, tá aí o resultado, é tudo conversa fiada. Tá lá o Partido Comunista eternamente no poder e eles mandam. Então é a igualdade para todos na miséria, enquanto aqueles que estão no poder estão em situação desigual, de luxo, mandando em todos os outros. É um dinossauro dependente, né? Cuba sempre viveu da mesada da União Soviética, acabou a União Soviética, foi-se a mesada, viveu da mesada da Venezuela, que hoje não tem dinheiro nem para petrodólares. Exato. Depois, hoje não tem dinheiro nem para papel higiênico. Então é o seguinte, agora tá lá de novo. Tem 60 e poucos anos a ditadura e não consegue sobreviver à própria incompetência. Não consegue mais dinheiro do BNDES para financiar sim. a si própria, Sim, com o Porto claro, de Mariel, por exemplo. Pois é, não consegue mais aquilo que tinha, todas aquelas benesses, aqueles privilégios, enquanto o PT do presidiário Lula estava no poder no Brasil. Não pagaram até hoje, né? O BNDES continua sendo credor de Cuba, que dá calote no Brasil. Zé Maria Trindade. Eu acho que Cuba perdeu uma grande oportunidade no governo Obama, né, de abrir de vez, fazer eleições democráticas, entrar na democracia, e creio eu que receberia, sim, um auxílio muito importante naquela época dos Estados Unidos. Eu acho que até hoje, se houver um projeto de democratização, abrir a economia, vários países aí democráticos vão ajudar, não economicamente, não financeiramente, mas a traçar estratégias de... Enfim, haverá sim uma boa vontade internacional, mas esta ânsia do ser humano de dominar e tal é forte demais, e eles não querem largar o osso, né? Estamos de volta com os Pingos nos Is, aqui Felipe Moura Brasil, com Augusto Nunes em São Paulo, lá de Brasília, José Maria Trindade. Ainda dá tempo da nossa pauta número 12, antes dos ouvintes. É o seguinte, por unanimidade, o plenário do STF negou pedido do PSL para flexibilizar o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e com isso permitir o recolhimento de menores de idade que perambulam pelas ruas e a internação de adolescentes em mais situações do que a lei hoje permite. Em mais, tá? Não é mas, não. O relator, ministro Gilmar Mendes, afirmou que os pedidos... Olha ele aí de novo, é o Gilmar, é claro, né? Afirmou que os pedidos levariam à implantação de uma política higienista que amontoaria crianças em instituições mal estruturadas. Os outros 9 magistrados que participaram da sessão de quinta acompanharam o relator. A ministra Carmen Lúcia não estava presente. Em resumo, a ação questionava se é constitucional a apreensão de criança ou adolescente para averiguação ou por perambulação, se o ato impugnado retira do Poder Judiciário a competência de apreciar ato infracional praticado pelo menor, nesse caso atribuindo ao Conselho Tutelar, se é constitucional a aplicação de medida de internação no caso de o menor cometer crime infracional, não só os reincidentes ou realizados com grave ameaça ou violência. Era tudo o que a ação questionava, se é isso, se é aquilo. Augusto... Quer dizer, melhor manter na rua, né? Essa decisão. Deixa solto, faça o que quiser e tal. É o seguinte, Felipe, eu sempre tenho referências aí em cada instituição ou entidade para saber o que é certo. Então, da mesma forma que eu estava sempre contra o que defendia o Celso Amorim em matéria de política externa, assim, ele achava bom ficar do lado do Irã, eu ficava contra.
tudo o que diz o Gilmar Mendes eu acho que está errado. Então, se ele votou, se ele for o relator e achou que isso é bom, eu acho que isso é ruim. Agora, só não enxerga o absurdo dessa decisão quem é cego por vontade própria. É isso. Fala, Zé Maria. Primeiro, assim, foi apresentada pelo PSL e foi comprada há muito tempo, né? E foi comprada pelos ministros do Supremo como uma decisão do presidente Jair Bolsonaro. Aí eu assisti esse julgamento e os ministros descascaram o presidente Jair Bolsonaro, o governo, no sentido de que queria prender sem motivos e traçaram um quadro que não era a realidade, dizendo que ia pegar todas as crianças, colocar... Parecia bicho-papão, pelo que os ministros falaram lá. Pegar todas as criancinhas, colocar num saco e deixar presas. Não era essa a ideia. Não é isso. Era apenas uma autorização, uma avaliação da legislação, não havia nenhum caso concreto, né? Para que as pessoas pudessem fazer atendimento, ou seja, tirar as crianças da situação de rua. Veja bem, não existe criança de rua. Não existe. Toda criança tem um pai, uma mãe, um lar. Ela está em situação de rua por algum motivo. E aí o Estado poderia agir diante disso aí. Visitar os pais e saber por quê. A minha ideia de legislação e regulamentação sobre isso é mandar prender o pai que tenha deixado uma criança solta na rua, né? Isso não pode acontecer. Em vez de discutir a criança, tem que discutir a família, os pais. Não existe filho sem pai e sem mãe. Vamos aos ouvintes, vamos ouvir os ouvintes, assistir aos espectadores. Pode soltar, Celso. Boa noite, pessoal do Pingos, que é o Cláudio de Florianópolis. Seguinte, questão de saidinha Dia das Mães, dos pais, né? Natal, igreja. O cara sai e ele tem carta branca para cometer crime, né? Para assaltar, assassinar. E quando ele volta, ele se tranca dentro da cadeia, ele fica protegido pelo Estado. Então eles vão investigarem o crime, nunca vão achar o culpado, porque o cara estava na saidinha, aproveitou a situação, cometeu o crime ali, voltou para a cadeia, está lá, escondidinho, guardado pelo Estado. É lamentável isso aí. Olá, pessoal do Pingos dos Is, aqui é o Eric de Santo André, São Paulo, do ABC Paulista. Eu tô vendo o caso aí dessa discussão sobre o caso das saidinhas, dos Dias dos Pais. Isso aí é um consenso, né? A maioria do povo brasileiro fica indignado com essa situação. E já que o STF se intromete em tudo, por que eles não entram nessa questão? Augusto, Zé, Felipe, tô aqui vendo vocês falar, né, que o Haddad foi eleito, não eleito, foi mais votado entre os candidatos na prisão. Fico imaginando, né, se o Bolsonaro fosse esse candidato. Então, se não fosse o Pingo nos Is pra falar isso pra gente, você pode ter certeza que ninguém ia falar. Abraço, Thiago Amaro, de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Muito obrigado aos ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is, esse programa que mesmo quando a transmissão é derrubada, volta com força e ainda supera a concorrência. Muito obrigado a todos vocês por essa imensa audiência. Lembrando que a nossa equipe técnica conseguiu salvar a íntegra do nosso programa até o momento da derrubada no YouTube, então ela já está disponível no nosso canal e os Pingos nos Is, e o trecho a partir da derrubada até o final, agora que a gente estava transmitindo em outro canal, será adicionado lá depois. Então vocês vão encontrar o conteúdo completo, a íntegra do programa, os trechos de destaque a qualquer momento no nosso canal jp.com.br/pingadas. Boa noite, Augusto Nunes. Boa noite, Felipe. Boa noite, Zé. Boa noite, Zé Maria Trindade. Boa noite. Boa noite, a última informação, Felipe. Eu queria dizer a todos que hoje é sexta. Sextou, Zé Maria Trindade. Quem não assistiu Mulheres da Pan, assiste lá, youtube.com/Mulheres da Pan, tá muito legal. Bom fim de semana a todos, um grande abraço, segunda-feira tamo de volta.